Agora, o Mais Saúde HED, o podcast do Hospital Ernesto Dornelles. Neste programa, vamos acompanhar um bate-papo entre a coordenadora do Serviço de Fisioterapia do HED, Clarissa Leanes, com a fisioterapeuta e sócia proprietária do grupo Inspire Fisioterapia Cardiovascular, Janaína Barcelos. Eu tô aqui com essa pessoa incrível para bater um papo muito gostoso, que é a Janaína Barcelos. A Janaína é a palestrante que está confirmada na nossa 8ª jornada de fisioterapia hospitalar, que a gente vai fazer no dia 2 de setembro, que a gente vai ter como um tema central avaliação e prescrição de exercício na atividade funcional sobre diferentes olhares. E a Janaína está aqui para falar do olhar dessa avaliação no treinamento muscular inspiratório. Né, Janaína? Obrigada pela sua presença, vamos fazer um bate-papo muito gostoso. Clarissa, eu tô muito feliz por estar aqui, assim, eu tô imensamente honrada, tanto pelo teu convite, por conhecer um pouco mais do projeto, da jornada, né, por ter te conhecido nesse entremeio do digital, hoje estamos aqui ao vivo, né, presencialmente, mas eu tô muito feliz por 2 motivos. Primeiro, por ver o teu empenho em trazer coisas novas, né, como a gente estava falando, oxigenar um pouco os assuntos dentro da fisioterapia, e por ter sido convidada para falar de um tema que eu sou completamente apaixonada, que eu acredito muito, e que, de certa forma, também hoje eu procuro levar para mais pessoas de uma maneira mais simples, mais prática, mais direta, por acreditar que é algo que faz bastante diferença no nosso trabalho. Então, muito obrigada. E o que me encantou muito quando a gente conversou e a gente começou a falar, eu te convidei, vamos falar de treinamento muscular inspiratório, tu me veio com um título que me toca e eu vou até ler para a gente ter bem o título, que eu achei muito legal. Treinamento muscular inspiratório na saúde e na doença, muito além dos benefícios ventilatórios. Me explica um pouquinho, fala sobre isso, sobre esse tema. Bom, eu acho que falar hoje, né, do treinamento muscular inspiratório exige que a gente quebre alguns paradigmas, em primeiro lugar, né, que existem há muito tempo e que hoje não se justificam mais, tanto pela evolução do que a gente tem de tratamento nas doenças cardiorrespiratórias, mas principalmente pelo crescimento de evidências que esse tema tem trazido, né, quando a gente busca nas principais plataformas de dados, a gente vê que aí nos últimos anos, nos últimos 10, 5 anos, teve um boom de evidências, mostrando justamente que os efeitos do que a gente tem hoje da prática do TMI vão muito além do centro, né, eu gosto muito de falar isso, que a gente precisa pensar fora do centro cardiorrespiratório hoje, para tudo, né, no que envolve a reabilitação cardiopulmonar. A gente precisa ter um olhar mais sistêmico do que a gente aplica. E o TMI é justamente isso. Então, hoje a gente tem evidências que permeiam desde a promoção de saúde, né, que é algo totalmente aplicável e aplicado já com atletas, por exemplo, e que vai realmente muito além da reabilitação cardiorrespiratória, mas do ganho de performance. E em populações diversas, doenças neuromusculares, pacientes com doenças neurovegetativas, diagnosticadas, né, com um tempo hábil de regressão, não de regressão, mas onde a gente consegue atuar ali na redução da aceleração do desenvolvimento da doença, nas próprias doenças cardiorrespiratórias, que são doenças crônicas incuráveis, insuficiência cardíaca, o DPOC. Então, quando eu falo hoje, né, do TMI, para os alunos que vêm procurar exatamente esse tema, uma das coisas mais importantes que eu entendo dessa jornada, do que a gente tem de evidências da aplicabilidade, é que a gente saia desse pensamento do centro, né, do centro cardiorrespiratório, para os pacientes, mesmo para os pacientes com doença cardiorrespiratória crônica, como insuficiente cardíaco, DPOC, que a gente tende a pensar na reabilitação de uma maneira mais central, cardioventilatória, a gente precisa ir para a periferia um pouco mais, e também para trazer a ideia de que os efeitos do que a gente produz de melhora cardioventilatória a partir do fortalecimento dos músculos específicos produzem efeitos sistêmicos que vão muito além dos respiratórios. Então, hoje a gente tem efeitos sobre o sistema nervoso autonômico, sobre o equilíbrio,
equilíbrio, sobre a cognição, sobre outras variáveis funcionais, né, que estão presentes tanto em paciente, no paciente acometido por doenças crônicas, como no indivíduo saudável, né, que ainda tem, às vezes, fatores de risco para a doença, mas não a doença diagnosticada. Então, acho que a escolha do tema permeia isso. Pensar que a gente tem muito mais para fazer do que a gente imagina utilizando. Então, é isso que tu tá falando. A gente focando no treinamento muscular inspiratório, eu vou ter outros ganhos, né? E uma realidade que a gente tem muito no hospital, a gente vai lá e vai fazer a fisioterapia respiratória e motora. Existe ainda essa questão dessa cultura, né? Fisioterapia respiratória e motora. E a gente não separa, né? Nós, como fisioterapeutas, não existe essa separação. Eu vou fazer a respiratória, vou fazer a motora. Então, o que tu acha disso e como é que tu vê o treinamento muscular e inspiratório nesse contexto, assim, né? Esses dias eu estava conversando com uma físio, recebi um retorno sobre um paciente que o paciente estava reclamando que não estava fazendo a fisioterapia respiratória, sendo que estava realizando a sessão de fisioterapia que contempla e que está tudo, na verdade, reunido, né? E aí eu disse, olha, o quanto a gente está deixando claro para o nosso paciente como é que está sendo essa nossa sessão e qual o objetivo, né? E aonde está o treinamento muscular inspiratório? Às vezes a gente tem que deixar isso claro até para o nosso paciente, para ele poder participar do tratamento e entender, né? Então, o que tu acha disso? Bom, acho que é uma pergunta ampla, né? Que a gente tem muitas coisas para explorar. O primeiro lugar de tudo é isso que tu falou, né? Da informação do paciente, de como que esse paciente chega até a fisioterapia. Ali, na verdade, no hospital, a fisioterapia cai no colo dele. Muitas vezes ele nem sabia que existia fisioterapia respiratória, né? A grande massa não sabe ainda exatamente que existe essa função. Então, acho que o fisioterapeuta no ambiente hospitalar hoje, e em todos os ambientes de atuação, mas especificamente no hospitalar, deve sempre se colocar num papel de educador do paciente antes de tudo. Tanto para esse paciente aderir mais ao tratamento, entender o que ele está fazendo e se comprometer com aquele resultado também, né? Que não depende só do físio. E nesse aspecto, trazer esse entendimento de que tudo que a gente faz, que aumenta volume de ar corrente, aumenta fluxo ventilatório, que aumenta a demanda ventilatória, é fisioterapia respiratória também, né? Então, eu acho que esse papel da gente sair do centro mais uma vez, pensar que a fisioterapia cardiorrespiratória é apenas o que envolve mobilização do tórax, tosse, auxílio ventilatório, a gente precisa quebrar esse paradigma e a gente precisa quebrar isso com os pacientes também, para eles entenderem que até no pós-hospitalar, o exercício que ele vai fazer em casa, a caminhada que ele vai fazer até o mercado, o que ele vai fazer com o neto, com a neta, com os filhos, o que ele vai aumentar a mobilidade dele, isso tudo vai repercutir com melhora ventilatória também. Então, acho que esse aspecto, juntando as duas coisas, se colocando nesse papel, né, o fisioterapeuta se colocando nesse papel de educador e promotor de saúde, trazendo essa informação é importantíssimo. Agora, em relação ao TMI, eu acho que não existe hoje um ambiente que se encaixe mais à adoção da rotina do TMI do que o ambiente hospitalar. Porque, invariavelmente, ou a gente precisa recuperar a função ventilatória perdida, seja por uma doença diagnosticada, por um procedimento cirúrgico, um tempo prolongado de internação, por uma infecção qualquer, que não seja exatamente respiratória, mas um momento de inatividade que esse paciente fica, né? Recluso no leito, no quarto. E o que a gente tem do TMI hoje, quando a gente fala dessas outras evidências mostrando que o TMI, ele diminui a perda de capacidade funcional também. Então, ele não precisa necessariamente ser mais um tratamento que a gente promove reabilitação, recuperando a função perdida, mas trazendo para esse meio uma forma extremamente validada pelas evidências em diversas populações, como uma maneira que a gente tem de travar a perda, que esse paciente dê alta hospitalar de uma maneira melhor do que normalmente acontece, né? Quando ele tem que correr atrás do prejuízo no pós-internação. Sim, pós-internação. Então, a inserção do TMI hoje, em detrimento de outras terapias ventilatórias que a gente muitas vezes tem no ambiente hospitalar e que a gente sabe que não tem evidência alguma, né? Eu acho que é uma discussão que tem que ser trazida.
E Muito. eu acho extremamente importante isso, a questão da atividade funcional junto com o TMI, né? Que a gente está falando muito, que é um tema que a gente vai abordar durante o dia inteiro lá na nossa jornada, sobre esses diferentes olhares, né? Em que o como é importante e qual é a dica, assim, tá? Para ficar um pouquinho mais claro, vou começar a fazer meu TMI, né? Me dá uns exemplos, assim, de atividade funcional que eu vou estar trabalhando meu TMI como uma forma de um trabalho como, né? Treinamento muscular inspiratório relacionado a uma atividade funcional como? Como eu faço, né? Qual seria uma dica, assim? Bom, isso é um assunto que vem muito, né? Os alunos trazem muito essa questão da associação do TMI com outras atividades. E, assim, Clarice, eu vejo que a gente precisa ver isso diante de 2 aspectos. Invariavelmente, o TMI, ele potencializa os benefícios de outras atividades. Então, se eu pegar um paciente, né, um grupo de pacientes que realiza apenas, dá o exemplo da reabilitação pulmonar, que realiza só a reabilitação pulmonar convencional, entre aspas, não gosto muito desse termo, mas a reabilitação que nós estamos habituados a prescrever nos centros de reabilitação, no domicílio. Tipo o quê? O que tu quer dizer? Exercício resistido, exercício aeróbio, tá? Se a gente for pegar o básico, né, a gente sabe que engloba muito mais, mas se a gente partir do básico, pegar um grupo de pacientes que realiza só essa reabilitação convencional, entre aspas, com exercício aeróbio e exercício resistido, e comparar com um grupo de pacientes que realiza os mesmos exercícios aeróbios e resistidos associados ao TMI, o paciente que tem a associação do TMI, ele ganha mais função. Então, ele aumenta, muitas vezes, a progressão de carga mais rápido na reabilitação, a velocidade da esteira mais rápido, o tempo de esteira, de bicicleta, mais rápido do que aquele paciente que só mantém a atividade convencional. Isso é o primeiro ponto. Então, o TMI associado aos exercícios, ele potencializa resultados, né? Porque, claro, ele vai aumentar a performance ventilatória, a gente vai melhorar a função ventilatória, aumentando a entrega de oxigênio na periferia, assim, de uma maneira bem resumida, né? Bem rasa aqui dos aspectos de raciocínio fisiológico. Então, esse é o primeiro ponto. Mas uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção é que existe uma interpretação da associação do TMI sendo realizado ao mesmo tempo dos exercícios. E aí aqui a gente abre um parênteses bem grande para um aumento de atenção aos aspectos de reflexo fisiológico que acontecem. No esporte, é muito comum a gente ver atletas performando o TMI juntamente com o treino específico de modalidade, por exemplo. Ciclistas realizando o TMI enquanto estão na bicicleta, né? Pessoas que praticam exercício, por exemplo, halterofilismo, né? Também realizando o exercício com carga alta, né? O exercício da modalidade junto com o TMI. No paciente, a gente precisa de muitas ressalvas. Então, o que a gente tem de evidência hoje é que o TMI associado à modalidade funcional, ao treinamento de força, é ótimo. A gente precisa apostar nisso. Mas de uma maneira isolada. Entre as séries, então, faz a esteira, faz os 15 minutos de esteira, faz o TMI antes de começar o resistido. No resistido, faz o exercício de membro inferior, de membro superior. Associa, como se fosse fazer como se fosse um circuito. Gosto muito de circuitos, porque isso aumenta o nível de estímulo do paciente também. Então, e entra um aspecto importante do TMI no nosso paciente, tá? Que normalmente não sabe respirar. Então, ele não tem a consciência, né? Ele não tem a consciência de um atleta, por exemplo, que inclusive estuda os aspectos da respiração. Então, quando a gente traz o TMI para a sessão, o ideal é que no momento do TMI, ele esteja 100% presente no TMI. No aspecto de consciência ventilatória, prestando atenção no ciclo, prestando atenção no exercício, para que ele não perca a possibilidade de ganho funcional com isso. Então, o que é a dica? Né? Vamos de dicas. Que seja no tempo entre as séries. Sim. Porque faça um circuito. TMI, resistido de membro inferior, TMI, resistido de membro superior. Vai mesclando as atividades, mas mantenha a presença, a atenção dele
constante no momento tem que do ter. exercício ventilatório. Percebendo o quanto ele está tolerando ou não, enfim, sem falar esses detalhes, né? Exatamente. E como recurso pro TNI, o que tu gosta de usar pro treinamento muscular? De equipamento? De equipamento. Algum equipamento? Eu não tenho equipamento nenhum. O que eu posso utilizar? Como é que eu vou montar? O que tu... Bom, o TMI, ele é realizado... O TMI que a gente fala hoje em aspectos do que tem evidência, né? São os equipamentos que oferecem carga linear, né? Que seria o equipamento com a mola dentro, tipo Tri-Shoulder, né? Então, a gente tem outras formas de realização do TMI, a fluxo, por exemplo, mas que não possuem tantas evidências consistentes. Quando a gente fala do TMI hoje, com ganho de performance ventilatória, a gente aposta justamente no equipamento com carga linear. Hoje, o que a gente tem no mercado, né, livre de qualquer propaganda de marca aqui, Sim. mas o que a gente tem no mercado hoje, que são equipamentos extremamente testados, validados, né, de grande qualidade, na verdade, é o equipamento da marca do Power Breath, né, que possibilita a gente, inclusive, fazer a avaliação e também o treinamento. Então, dentro do que a gente tem de ofertas para equipamentos, essa marca hoje é a mais conhecida, muito embora a gente tenha outras marcas de igual qualidade. Até esses dias, numa das aulas, eu apresentei um artigo, uma revisão sistemática, que fez uma comparação entre equipamentos para pacientes com doença pulmonar. Então, nesse estudo, eles pegaram vários estudos randomizados que já existiam, né, com pacientes com DPOC em reabilitação pulmonar, e desses estudos que já existiam, sendo realizados protocolos com diversas marcas de equipamento. E aí, eles fizeram uma comparação de 4 ou 5 marcas e mostraram as marcas que possuíam resultados tão bons quanto a do Power, por exemplo, né? Então, a gente tem hoje equipamentos de grande qualidade. A grande dificuldade no Brasil é a importação, porque são todos equipamentos importados, e aí o nosso mercado tem uma restrição maior em relação a isso. Mas em termos de custo-benefício, esses pacientes da linha do Power Breath, né, tanto o Classic, que são os equipamentos que não têm um design tão arrojado, ou os que são mais atualizados, assim, que são usados para o esporte, eles são de extrema qualidade. O Tri-Shoulder, que era o que a gente costumava usar, não é mais produzido, né? Era produzido pela Philips. Então, a gente tá com essa restrição mais de mercado hoje, né? Mas a gente tem diversas possibilidades dentro dessa marca específica, diversas possibilidades, inclusive, de valores diferentes, que possibilitam a proximidade do paciente com a técnica. Muito bem, entendi. Então, Janaína, agora... pensando na nossa realidade, né? Numa realidade em que a gente faz a fisioterapia hospitalar, em que um profissional que chega à beira de leito vai fazer uma avaliação no paciente, que às vezes tem que ser um atendimento dinâmico, né? E uma avaliação também precisa, mas dinâmica, né? Atendendo uma necessidade específica. E como é que tu vê essa questão do que é importante dessa inserção do treinamento muscular inspiratório nessa avaliação? Como a gente pode, dentro da nossa avaliação hospitalar, incluir, né? Falar um pouquinho dessa importância, assim, isso na nossa abordagem à beira de leito no hospital. Bom, para começo de conversa, né, o ideal sempre é que a gente comece o protocolo do TMI, a prescrição do TMI diante da avaliação. Né? Então, assim como a gente faz uma avaliação de capacidade funcional, por exemplo, para ver a frequência cardíaca máxima ou submáxima, em cima dessa frequência cardíaca a gente prescreve o treinamento, enfim, aeróbio, o ideal é que isso seja feito da mesma forma. A gente faz a medida da pressão inspiratória máxima e a partir dessa medida a gente calcula a carga do treinamento. Eu entendo que não é a realidade, né, que a gente encontra no ambiente hospitalar, até porque no ambiente hospitalar as coisas muitas vezes são muito dinâmicas. O paciente interna e fica poucos dias, né, é um paciente que às vezes interna para fazer uma cirurgia e logo depois dá alta. Contudo, eu vejo a avaliação ventilatória de duas formas. A primeira
talvez 3 formas. A primeira delas é a importância da inserção da ventilação e aí aqui da avaliação, e aí aqui eu chamo a atenção para um movimento que talvez tenha que existir dentro da fisioterapia, tá? Dos profissionais se apropriarem dessa avaliação, que é de extrema importância, por ser algo exclusivo nosso. Então, a espirometria é algo que a gente, às vezes, se embasa muito no fisioterapeuta fazer espirometria, mas é uma avaliação que o médico também faz. A avaliação de função muscular ventilatória, que é a manuvacometria, é algo só nosso. Trazendo para a prática, Clarissa, assim, de uma maneira que, claro, a beira-leito não é logisticamente viável, muitas vezes, seria, no meu ver, a ampliação do olhar do serviço ou do profissional para a triagem dos pacientes que, de fato, se beneficiariam dessa avaliação. E também da prescrição. Sim, e da prescrição, né? A pertinência em... Exatamente. E aí, acho que estaria a grande diferença do TMI no ambiente hospitalar e fora do ambiente hospitalar. Quando ele vai para um atendimento a domicílio, num centro de reabilitação, ele está performando algo que tem mais espaço para trazer novas formas de manejo. Então, é mais fácil a gente aderir a outras coisas, porque a gente tem um tempo e um espaço maior para trabalhar. No ambiente hospitalar não é isso, né? Na verdade, ali no hospital a gente enxuga o gelo, a gente reduz a perda de função para ele sair melhor do hospital. Exato. Então, nesse caso, talvez o TMI ele nem se encaixe em todos os pacientes internados. Porém, vou te dar alguns exemplos, né, do que a gente tem de evidência e o que a gente traz de diferença para o serviço, acho que mostrando o resultado da fisioterapia também. Pacientes pré-cirúrgicos, né, pacientes que vão realizar a cirurgia cardíaca, troca valvar, a gente tem muita evidência, tem estudos de qualidade mostrando que o paciente que realiza o TMI no pré-operatório, como uma pré-habilitação cirúrgica, ele tem menor redução funcional no pós-cirúrgico. Então, se a gente pegar um grupo de pacientes que vai fazer cirurgia de troca valvar e um grupo que realiza TMI pré-cirúrgico e um grupo que não realiza, e a gente vai avaliar esse grupo no pós com teste de caminhada, teste do degrau, o grupo que realizou TMI, ele mantém a função. Ele não ganha, claro, não vai ser melhor, né? Não vai ganhar a função porque ele vai passar pelo procedimento. Mas, em termos de perda funcional, não tem perda porque funcional. Esse é o grande problema de uma internação, é a perda funcional. Exatamente. E o profissional que está ali para fazer o máximo possível para perder menos possível e tentar ganhar o físio, somos nós, né? Somos nós. Quem trata de função é a gente. Né? Eu gosto muito de falar isso, a gente não trata da doença. A gente não tem tratamento para a doença, a gente tem tratamento para a disfunção. Isso. Então, aí entram 2 aspectos. O que a gente consegue recuperar de função e o que a gente não deixa perder de função. Que eu acho que entra na parte da promoção de saúde, né? Muito mais do que da reabilitação. Então, o TMI, ele tem esse papel. Então, no momento que a gente tem a consciência dessa função que a gente, né, da função profissional, da nossa competência profissional, e aonde a gente atua para essa qualidade de atendimento, tu consegue triar os pacientes que se beneficiam, inclusive da avaliação. Porque aí, quando a gente volta, então, o papel da avaliação, a avaliação da função muscular ventilatória, que ainda é muito atrelada à prescrição do TMI, ela é uma excelente avaliação de função, que é nossa. Então, eu consigo, a partir dessa avaliação, entender se o paciente tem tendência à fraqueza muscular, se ele tem perda de função ventilatória, de uma maneira quantitativa. E aí, se tu quiser inserir isso na rotina hospitalar, pacientes que têm essa predisposição, insuficiência cardíaca, DPOC, asmáticos, que internam e que, claro, dentro da internação, às vezes a gente tem uma previsibilidade que o paciente vai ficar muito tempo. Tem uns pacientes que a gente consegue, assim como tem os de curta, que aí também não justificaria. Mas esses pacientes que tendem a internar e ficar um tempo, ou reinternar muitas vezes, aquele paciente que tá aqui de novo, né? Voltou de novo. Esse paciente é um paciente elegível para fazer uma avaliação ventilatória completa, trazendo essa avaliação de função, pensando tanto na classificação funcional dele e na possível prescrição do TMI. E essa é a nossa grande ideia da jornada, é a gente trazer esses profissionais
para justamente oxigenar e vir com outras possibilidades e abrir um olhar. O que o paciente está internado, o que eu posso fazer em relação ao TMI que agora, precocemente, o quanto antes eu começar, para que quando ele tenha alta, ele tenha uma alta melhor, né? Ele tenha uma alta com menos perda, né? Então, isso é o que a gente vai abordar muito na nossa jornada. Eu acho que esse nosso bate-papo é bem importante em relação a isso mesmo, né? E como é que tu vê, assim, como é que os profissionais estão vendo o TMI hoje, né? Eu tenho te seguido nas redes e sei que tu tá com conteúdo muito bom e com... a gente aprende muito, né? Quem tá te acompanhando nas redes. E como é que tu tá vendo esse profissional? Como é que tu tá vendo que eles estão utilizando o TMI? O que tu acha? Como é que tá sendo a tua visão disso? Sabe que isso é muito interessante, né? Porque eu trabalho com TMI na pesquisa, né? Claro que eu trabalho na assistência, eu sempre trabalhei assistência e pesquisa juntos, assim, então nunca deixei de atender. Mas eu tô na pesquisa desde 2008, né? Mestrado, doutorado, pós-doutorado, sempre com linhas de pesquisa abordando os efeitos do TMI. E para mim era algo muito óbvio, né? Esse assunto é algo assim, não, com certeza isso é aplicado e é aplicado por todos e todo mundo sabe dos benefícios. Essa é uma das primeiras surpresas, então, quando eu comecei a trazer um pouco mais para as redes sociais o conteúdo, eu me surpreendi com a falta de conhecimento, né? De entendimento dos benefícios e da dificuldade de aplicação no dia a dia, com questões muito básicas, que vão desde a avaliação mesmo, como performar essa avaliação e como prescrever da melhor forma. Então, eu vejo que, apesar de ser algo, né, que eu volto a dizer, exclusivo do fisioterapeuta, a gente tem muitas possibilidades de benefícios além da parte respiratória, que vão, de maneira sistêmica, né, contribuir com a melhora funcional dos pacientes de diversas populações. Eu ainda vejo que, mesmo essas evidências sendo crescentes nos últimos anos, e a gente estava conversando sobre isso antes, lá em 2006 já tínhamos benefícios extramusculares, que eu falo com artigos publicados em populações de insuficiente cardíaco, parece que essa informação não chegou na prática clínica, né? Parece que a construção de evidência científica não chegou, e a gente precisa explorar muito isso, né? E voltando um pouco no gancho, falando então da avaliação também, acho que entra nessa nossa discussão do que a gente precisa trabalhar no fisioterapeuta para ele entender essa função. Isso. É que a gente consegue mostrar benefícios para o paciente de uma maneira muito clara quando a gente traz o TMI junto. Porque, invariavelmente, o paciente gosta de fazer. Ele gosta de algo que trabalha a respiração, porque ele tem ele sente essa falta, ele verbaliza, não, mas eu não fiz a respiratória, então como é importante associar isso, exatamente, né? E assim, o mais legal disso, e o que mais me apaixona mesmo, né, pela forma de manejo por isso, é porque o resultado é muito rápido. Então, o que a gente tem na prática clínica e que é demonstrado nos estudos, né? Que em 4 semanas o paciente sente diferença. 4 semanas é um mês, é muito rápido. Então, ele sente diferença e não apenas a diferença que a gente mostra nas medidas, mostrando que quantitativamente ali a pressão inspiratória melhorou de X para 2X. Ele sente diferença quando ele caminha, quando ele sobe ladeira. Atividade funcional. Pega pacientes, assim, que não tomam banho sem sentir falta de ar. Ele sente diferença. Tem muitos alunos que trazem, né? Eu tava atendendo um paciente de DPOC que tomava banho sentado. A gente começa a trabalhar um pouco mais dessa performance ventilatória. Então, é um tipo de tratamento que a gente tem assertivamente assegurado pela ciência os benefícios. E que na prática clínica isso se traduz em benefícios muito, que não são subjetivos, eles são muito objetivos. O paciente sente, ele relata. E ele acaba se comprometendo com outras formas de tratamento também. Então, invariavelmente, os pacientes que entram no TMI, né, e veem esse benefício, ele vai querer treinar mais. Ele vai querer fazer mais a fisioterapia, ele vai querer fazer mais exercício. Mais, vai querer participar. Exatamente, porque muitas vezes aquele exercício, vamos dizer um exercício funcional, um subir e descer escadas, que a gente vai
Sempre, todo dia, fazer a prescrição e sair com esse paciente, passear na rua com esse paciente, sair do leito, ir pro corredor do hospital. Caminhar no corredor do que hospital. muitas vezes é penoso para ele. Sim. Porque ele cansa, ele não gosta de fazer. Muitas vezes ele não enxerga o benefício claramente, né? Fica uma coisa muito restrita ao ambiente da físio ali. Já chegou o fisioterapeuta de novo. Quando a gente trabalha a respiração, a gente modula muitas coisas. Então, a gente modula desde o sistema nervoso, a gente modula, né? A gente trabalha lá no centro ventilatório, a gente modula coisas. E isso se traduz em benefícios claramente percebidos pelo paciente. E eu acho que isso é o mais importante. Porque muitas vezes a gente tem dificuldade de explicar para esse paciente a importância da físio. E quando a gente lança a mão de uma forma de manejo que ele percebe sem a gente precisar explicar, isso se traduz em benefícios para outras áreas dele. Né? Então, ele já chega relatando a melhora. Tu consegui respirar melhor de tal forma, consegui até lá sem ficar falta de ar. Ele consegue rápido. Exatamente. Sim, ele consegue. Os estudos, né? Mais uma vez, o que os estudos mostram disso? Eu acho que é importante a gente trazer isso de uma maneira bem, bem clara. Quando a gente pega os ensaios clínicos randomizados, eu gosto muito de falar isso nas aulas. A primeira figura dos ensaios clínicos, a gente tem sempre a tabela 1, que é aquela tabela ali de características dos pacientes. No ensaio clínico randomizado do TMI, né, e quem for escutar, eu gostaria até que fosse ver para tirar a prova dos 9 do que eu tô falando, a figura 1 é sempre o gráfico da PI. A figura 1 sempre é o gráfico ali que mostra o aumento da pressão inspiratória. E o que a gente tem em diversas populações demonstradas nesses estudos? Que, invariavelmente, quem faz TMI melhora a força, melhora, não tem como não melhorar, né? Porque é um exercício de sobrecarga. E essa melhora, ela é semanal. Então, a gente vai ter aí um baseline, o paciente saindo de um nível de força. Na primeira semana ele ganha um pouquinho, na segunda ele ganha um pouquinho, na terceira ele ganha um pouquinho. Na quarta semana, esse ganho já vai ser significativamente maior do que o baseline. Então, vai ter um aumento significativo em 4 semanas. E isso acontece com todos, né? Se o TMI for bem prescrito, for bem determinado pelo fisioterapeuta. Então, assim, a gente que trabalha com cardiorrespiratória, a gente sabe que não existe coisa mais importante na vida do que respirar bem. Sim. Né? A falta de ar é uma das piores coisas que um paciente pode experimentar, que um ser humano pode experimentar. E no momento que a gente consegue oferecer para esse paciente atividades do dia a dia de uma maneira mais confortável, com ganhos embasados na literatura, né? Que a gente pode realmente prometer para ele. Com menos gasto de energia, com menos sintomatologia, né? Exatamente. Da dispneia, aquela Exatamente. questão. E isso vai modulando outras coisas. E levando em conta os benefícios comprovados, o que a gente tem de relatos na literatura, é algo que a gente pode, de fato, prometer. A gente pode chegar para ele e dizer assim, eu tenho certeza que com isso aqui, o senhor vai melhorar a falta de ar. Porque é isso que a gente tem que fazer, melhorar a função. Então, eu vejo como algo assim que já passou do ponto, né, de estar mais inserido na nossa rotina, com certeza. Desde o ambiente hospitalar até o ganho de performance. E eu tô encantada com essa forma encantadora que tu tá de falar sobre o assunto, como tu gosta, né? Como isso é um assunto que te motiva, né? E pensando para nossa realidade hospitalar aqui, de tudo que tu estava falando, né? O que eu vejo que é a questão da importância dessa valorização do TMI já dentro nessa nossa área hospitalar. A questão da gente conhecer, né, o nosso perfil de paciente, entender, né? Eu, como coordenadora de um serviço de fisioterapia dentro do hospital, tenho que ter uma linha geral de entender quais são os pacientes, para quem a gente vai aplicar tal coisa, quem é indicado, tal tratamento, tal avaliação, nós vamos investir em TMI em quem, né? E essa questão de ter essa visão do que é importante, não só de quem está na coordenação, na gestão, mas à beira de leito, porque à beira de leito essa visão tem que ser muito individual também, porque é do fisioterapeuta, né? Então, isso também tem que vir lá da beira de quem está fazendo essa avaliação, de quando chega para atender um paciente, fazer a avaliação e identificar. Esse paciente, se eu inserir o TMI aqui na minha sessão, como um treinamento, né? A partir dessa avaliação, ele vai ter os ganhos e a gente tem
muitos respaldos aí científicos, né, dessa inserção, de o quanto é importante. E como é importante a gente falar sobre isso, né? A gente fala assim, vai falar de treinamento muscular respiratório para físio? Sim, é muito importante para a gente esclarecer como fazer e a importância disso, e cada vez mais a gente se apropriar como protagonista na nossa profissão, porque nós somos protagonistas, né? E se apropriar muito dessa questão junto com a atividade funcional. E eu tenho certeza que no nosso dia da jornada esse bate-papo vai ser muito melhor, porque a gente vai estar com mais pessoas, a gente vai ter um network incrível, os outros palestrantes vão estar junto, o pessoal que está se inscrevendo na nossa jornada vai participar também. E, gente, é muito gostoso conversar com a Janaína aqui presencial, ao vivo. Eu tenho certeza que lá no dia da jornada vocês vão adorar a presença dela e esse bate-papo. Janaína, acho que nós estamos chegando no nosso final. Eu quero saber se tu tem mais alguma coisa que tu queira nos falar. Eu adorei esse bate-papo. Para mim foi muito bom. Aprendi muito porque a gente sempre está aprendendo, né? E é isso que a gente quer. Tu quer me falar mais alguma coisa? Que te ficou alguma coisa assim, ó... Não posso sair daqui sem dizer o que sobre o TMI. Eu acho que a gente ficaria o dia inteiro falando sobre isso, se dependesse de mim, né? Realmente é um tema que eu gosto muito, e não só por trabalhar com isso há tanto tempo, mas porque realmente eu vejo muitos potenciais, né? Que precisam ser explorados. Eu sou uma pessoa completamente apaixonada pela nossa profissão. Eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa, porque eu acredito que nós somos... Vou até me colocar aqui nessa posição, talvez, né, difícil de lançar algo mais complexo de discussão, mas eu acho que nós somos um dos principais profissionais da saúde. Somos. Né? Apesar de não nos colocarmos como tais. Né? E eu vou acrescentar mais uma. Eu sempre gosto de dizer que o fisioterapeuta é um facilitador. Exatamente. Nós somos facilitadores do processo, nós somos facilitadores da equipe multiprofissional, e a gente tem que se posicionar e ser um protagonista como facilitador. Com certeza absoluta. Nós somos, assim, a gente não... apesar da nossa profissão ter tanto tempo de caminhada, nós ainda não nos posicionamos da maneira adequada, mostrando, e muitas vezes nós nem temos, eu vejo que muitos profissionais não têm nem a ideia do que a gente tem nas mãos, que a gente é capaz de realmente mudar a vida das pessoas, né? Trazer uma qualidade de vida. Então, eu te agradeço imensamente. Eu acho que na jornada realmente vai ser extremamente satisfatória essa participação, porque eu vou poder conversar mais com mais pessoas sobre isso. E eu acho que uma coisa muito importante, Clarissa, da gente conversar, não só do aspecto do TMI, mas de tudo, é que a gente precisa entender que o profissional que está no hospital... Muitas vezes ele começa o caminho do paciente para a reabilitação pós. Exato. E isso não pode se perder. Não. Né? Porque ainda existe, assim, eu trabalhei muito tempo em hospital, eu sou apaixonada pelo UTI, né? Eu trabalhei muitos anos em UTI. Hoje eu trabalho só a nível ambulatorial, no consultório, mas eu vejo uma dificuldade de conexão e de comunicação entre as terapias, entre os manejos, né? Como se o hospital fosse segregado e, na verdade, muitas vezes o caminho da reabilitação do paciente começa. Sim. Então, a experiência que ele tem no hospital, seja pela atenção do fisioterapeuta, pelo comprometimento, pela própria orientação, né? Como a gente falou antes, desse papel de educação que o fisioterapeuta tem, é onde começa o sucesso dele na reabilitação no pós. Sim. Porque se o paciente sai do hospital bem orientado e consciente da importância do fisioterapeuta na vida dele a partir daquele momento, certamente o caminho que ele trilha, a busca dele pela fisioterapia pós-hospitalar é muito mais rápida e muito mais comprometida. E dentro disso... eu acho que dessa abordagem do fisioterapeuta à beira-leito, que muitas vezes no meio do corre, a gente sabe como é difícil, correria, emergência, né? A gente sabe como é difícil, mas a colocação nesse papel traz também a ideia de que hoje o fisioterapeuta é um profissional de primeiro contato. Sim. A gente não precisa de encaminhamento mais, né? E a gente precisa se apropriar disso. Então, eu acho que quem está no ambiente hospitalar, e acredito que na jornada a maior parte dos fisioterapeutas sejam, né, profissionais que atuam, eu acho que criar essa consciência da importância desse trabalho e do impacto que isso tem no pós-hospitalar
é de extrema importância. Sim, porque essa validação vai fazer com que ele continue valorizando o fisioterapeuta quando sair do hospital e vai querer procurar um fisioterapeuta para dar continuidade. Exatamente. E a gente consegue. Porque a gente sabe seguir. que o processo de adoecimento, né, ele é marcado pela gravidade muitas vezes. A necessidade da internação é o que vai despertar nesse paciente a necessidade de cuidado, né? Então, eu acho que é muito importante a gente pensar mais nisso. E eu te agradeço imensamente, foi ótimo o nosso Muito bate-papo. obrigada, foi muito bom. Fiquei Prazer. muito feliz Vamos mesmo. fazer outros E bate-papos. parabéns pela tua iniciativa, pela Obrigada. profissional que tu é. A gente precisa Obrigada. cada vez mais disso na nossa profissão. Obrigada. Então, nos vemos novamente dia 2 de setembro, né? Nos na vemos nossa na jornada. jornada. E vamos continuar batendo muito papo. Aí, melhor ainda, com mais gente e vamos E se ao vivo, aproximar. presencial. E ao vivo, presencial. Uhum. Obrigada. Então, quem ainda não se inscreveu para nossa jornada, não perde mais tempo. Se inscreve que nosso conteúdo vai estar muito bom. Vai ser um dia de muita troca de experiências com diferentes profissionais e a gente vai poder, ao vivo, conversar. Vocês vão poder fazer as perguntas que vocês quiserem para a Janaína lá, presencialmente. Vai lá nas nossas redes, te inscreve para o dia 1 e 2 de setembro, 8ª jornada de fisioterapia hospitalar HID. Estaremos esperando vocês lá.